Boa noite, nós vamos começar a segunda parte de nosso estudo sobre Francis Schaeffer, mas vamos começar com oração, né, irmãos? Pai Celeste, obrigado pelo dia que o Senhor fez, obrigado porque o Senhor nos reuniu aqui nessa igreja para estudar sobre coisas do Teu reino, para buscar a Tua orientação para o nosso trabalho, a nossa vida no mundo. Peço que o Senhor abençoe esse seminário, Charles Spurgeon, abençoe essa igreja, abençoe os estudantes aqui. Obrigado, Senhor, pela vida do Francis Schaeffer, pela bênção que ele se tornou para a Tua igreja no mundo, Pai. Pedimos a Tua luz para esses momentos de reflexão, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, irmãos, nós vamos passar agora para o nosso segundo tema. Ontem nós tratamos da vida do Schaeffer, das origens históricas do L'Abri. Se der tempo amanhã eu vou falar um pouquinho mais sobre como o L'Abri funciona hoje no mundo, para os irmãos terem um pouco mais de perspectiva. Mas a gente tem muito caminho ainda para andar no próprio pensamento de Schaeffer. Tem muita coisa para a gente considerar, para a gente examinar. E a obra do Schaeffer é bastante extensa em termos de temáticos mesmo, além dos livros que ele escreveu sobre vários assuntos. Então ele tem um que chama Arte à Bíblia, por exemplo, Poluição e Morte do Homem, trata de questões de meio ambiente, foi um dos primeiros livros de um evangélico a tratar da questão da conservação ambiental. Então o Schaeffer também tem vários livros analisando a cultura ocidental, alguns livros de estudos bíblicos, e por aí vai. E a política também, claro. E além disso, ele gravou muitas mensagens. Existem muitos estudos do Schaeffer gravados que nunca viraram livros. Eu mencionei ontem uma série dele sobre a Confissão de Westminster. Mas existem outros assuntos. Ele tem palestras sobre cantores pop, por exemplo, e outras coisas. Algumas reflexões dessas palestras foram incorporadas nos livros, mas nem tudo foi incorporado. Então é um universo. Além disso, existem os livros dos discípulos do Schaeffer, que desenvolveram temas que ele introduziu. Então a gente não tinha como tratar de tudo aqui, a gente vai fazer uma seleção. E um dos pontos principais da obra de Schaeffer é sua crítica da cultura ocidental. Ela ajuda muito a gente a entender sua proposta de espiritualidade, sua proposta de apologética. Então, entre os vários temas que a gente poderia tratar de Schaeffer, nesses 3 dias, eu optei por nós focalizarmos a crítica da cultura ocidental que o Francis Schaeffer faz. Eu acho que ela é uma chave muito importante para você localizar e compreender o resto da obra dele. Inclusive o que nós vamos falar amanhã sobre o verdadeira espiritualidade. Na verdade, a exposição que a gente vai ter hoje não vai apresentar apenas ideias de Schaeffer, vai ter algumas aplicações do que o Schaeffer quis dizer para o nosso momento atual. E inclusive um videozinho que nós vamos assistir daqui a pouco. Mas eu acho que isso é importante para a gente compreender a atualidade do que o Schaeffer está dizendo. Então, por causa disso, de vez em quando vou ter alguma imagem ou algum comentário que eu vou um pouquinho além de Schaeffer, mas eu vou explicar. Então, digamos assim, que essa é uma resposta schaefferiana à cultura ocidental. Isso significa que o Schaeffer não é culpado pelas minhas adições. Mas eu vou informando os irmãos onde for uma ideia nova e assim por diante. Então, na nossa reflexão, nós vamos... vou começar apresentando o nosso índice. Então, nós vamos começar tratando da condição hipermoderna. O Schaeffer não usa esse nome. Tá? O Schaeffer fala sobre a modernidade moderna. Ele também não usava o termo pós-modernidade. Mas é um termo bastante usado hoje. Eu vou usar uma outra linguagem, os irmãos vão notar isso à medida que a gente for estudando, mas a gente está se referindo a temas do Schaeffer. Depois vamos falar sobre como esse dualismo que caracteriza a condição hipermoderna, como ele surgiu, as raízes dele estão na Idade Média e no Renascimento, do dualismo de natureza e graça. Então nós vamos examinar isso também. Vamos começar falando sobre a Renascença secular, né, principalmente representada no sul da Itália, depois sobre a Reforma Protestante, que é
o Renascimento no norte da Europa, e vamos falar sobre a entrada na modernidade, quando acontece uma ruptura com a proposta da reforma e uma situação nova introduzida. E da modernidade até o que às vezes se chama hoje de pós-modernidade, que o Schaeffer chamava de modernidade moderna, e que é introduzida quando a linha do desespero é cruzada. E esse é um conceito fundamental de Schaeffer, a linha do desespero. E a gente vai falar um pouquinho sobre o estado da igreja hoje e vamos ver a resposta cristã. Está melhor? Ok, vamos lá. Melhorou. Obrigado. Então, vamos começar com o nosso primeiro tema, que é a condição, o que nós chamamos de condição hipermoderna. Eu só quero lembrar que tem uma razão para esse título. O Schaeffer escreveu uma trilogia sobre a sua apologética e sua análise da cultura ocidental, e também alguns livros sobre atualidades. What Happened to Human Race é um deles. Nós temos também o Grande Desastre Evangélico, né? The Great Evangelical Disaster, e outros livros dele tratam de temas mais contemporâneos. Mas ele escreveu uma obra, quando o filme foi produzido, acho que os irmãos lembram, na década de 70, surgiu a ideia de se produzir uma série de filmes para popularizar as ideias do Schaeffer. Então, na hora de fazer o filme, eles decidiram fazer um livro também que sintetizasse a crítica do Schaeffer à cultura ocidental. E contivesse também já as pistas para esses elementos mais contemporâneos da análise do Schaeffer sobre a questão da cultura da riqueza e da paz pessoal, que é uma crítica que ele faz da busca da felicidade americana, né? Então, ele chama isso de a busca da paz pessoal e da riqueza, né? Personal Peace and Affluence. E também ele fala sobre questões de aborto, de eutanásia, da perda da dignidade humana. Então ele resolveu fazer um livro meio que juntando tudo. E esse livro se chama Como Viveremos. É, na verdade, uma discussão sobre o que é uma espiritualidade cristã, que é autoconsciente e preparada para lidar com os desafios do mundo contemporâneo. Esse livro foi editado em português pela editora Cultura Cristã, e é uma das boas formas de ser introduzido ao pensamento do Schaeffer. Então aqui tem muita coisa desse livro, mas também dos livros anteriores que prepararam para essa obra central. O documentário, alguém me perguntou, esse documentário já está legendado em português, mas eu acho que ele não foi disponibilizado. Mas existe uma versão de parte do documentário, ou talvez ele inteiro, com legendas em espanhol. Você acha no YouTube, se quiser procurar. Mas eu acredito que em breve a gente vai ter a versão com legendas em português disponível para quem quiser acompanhar. Mas a gente vai fazer enquanto não tem o documentário, então eu vou procurar fazer o melhor aí para os irmãos. Então vamos começar com uma explicação dessa condição. O que é a condição hipermoderna? Esse é um termo que foi usado por Gilles Lipovetsky, que é um filósofo francês, recentemente, num livro dele, que chama Felicidade Paradoxal, da Georges Zaha. E ele tem um argumento interessante, do qual eu já tem anos que eu estou usando esse argumento, é que provavelmente o termo pós-modernidade não é adequado para descrever o que nós estamos vivendo hoje. Porque o mundo contemporâneo, realmente, ele é bastante diferente do mundo do iluminismo e do mundo da modernidade inicial. Mas muitos dos traços mais importantes do que é chamado de pós-modernidade são desdobramentos sem ruptura do que nós chamamos de modernidade. E eu compro o argumento do Lipovetsky e de outros autores que dizem que a gente está, na verdade, em uma hipermodernidade, em um acirramento, em um aprofundamento e uma radicalização das tendências da modernidade. Mas essa radicalização envolve uma certa ruptura. E daí alguns acharem que é uma era completamente diferente, mas eu não acredito que seja. Eu acho que ainda é uma continuação da modernidade, a gente chama de hipermodernidade. Seria a modernidade vivida até as suas últimas consequências. Bom, qual é a nossa condição atual? A condição do homem contemporâneo é de viver uma experiência dicotômica. É viver uma experiência dicotômica. Eu acho que o laserzinho está meio fraco. Então vamos usar os dois, né? A gente vive uma experiência dicotômica. Nós temos uma fé subjetiva no andar superior
e um sistema de ideias objetivas no andar inferior. Talvez vocês tenham ouvido falar sobre isso lendo Nancy Pearcey, por exemplo, que tem escrito bastante a respeito desse tema. Nós vivemos hoje uma experiência dicotômica, é a condição do homem atual. Ela envolve, em primeiro lugar, a ideia de que nós estamos em um universo fechado, esse é o andar inferior, um universo uniforme e fechado, em que operam leis da natureza e que não acontece nenhum tipo de transcendência dentro desse universo. O que significa isso? Que não existe nada além de processos naturais e o homem, com a sua personalidade, não passa de uma forma desses processos naturais ou de um subproduto desses processos naturais. Essa é uma visão, a visão de um universo fechado, com um princípio de causalidade imanente e não existe transcendência. Não somente Deus não interfere nesse universo, Deus é transcendente, mas não existem milagres, não existem anjos, não existe alma. Os padrões morais são produto de processos naturais também, e eles não têm objetividade. Então, essa é a visão dominante da cosmovisão, por exemplo, do cientista moderno, secularizado. Parênteses, há muitos cientistas cristãos e religiosos que não aceitam esse universo, mas esse universo ainda é ensinado como a visão standard da realidade temporal. É o que você vai encontrar na universidade hoje brasileira. E, enfim, também no contexto popular. Então, nós vivemos nesse universo onde que não há transcendência e não há novidade histórica. O que está acontecendo agora na história é produto de processos anteriores. Então, o que acontece em cada momento histórico está dentro de um fluxo de causalidade natural. Então, se tem um conjunto de fatos acontecendo agora na história do mundo, isso é resultado do que aconteceu antes. E como o homem não transcende os processos naturais, ele não é capaz de introduzir uma genuína novidade histórica. Então, o que você tem na história é um desdobramento, no caso, através do ser humano, dos mesmos processos naturais que acontecem no universo fechado. Por outro lado, paradoxalmente, existe uma tentativa de afirmar significado que tem formas variadas e às vezes é bastante contraditória. Então existe às vezes as mesmas pessoas que têm uma visão de um universo fechado têm uma fé subjetiva. A minha esposa, por exemplo, teve uma professora no curso de História da Universidade Católica de Minas Gerais que era marxista roxa, mas também era espírita, umbandista. Então, assim, é complicado, né? Porque esse sujeito é marxista, então tudo que existe na superestrutura é resultado da estrutura. E a estrutura é a realidade última, chama-se materialismo dialético por essa razão. Mas a senhora acreditava em espíritos também. Mas ela não levava essa crença espiritual para o mundo público nem para o mundo acadêmico. Porque a verdade acadêmica e pública é que nós vivemos num universo fechado e uniforme de leis naturais, e no caso da visão dela, de uma lei dialética da história. Então, mas isso é muito comum, as pessoas compartimentalizam a sua visão da realidade. Então, eles têm o universo secular e eles têm o mundo das ideias, o mundo espiritual deles. Isso é extremamente comum, muitos cristãos são assim também. Né? Na universidade ele é ateu e na igreja ele é crente. Né? Extremamente comum você encontrar isso. É um ateísmo prático, um ateísmo no contexto da universidade, mas no contexto da igreja o sujeito crê em Deus, né? E vive essa divisão. Então nós temos esses valores sendo afirmados, a beleza, a justiça, existe significado, respeita-se a vida privada do outro e o universo privado dele, mas entende-se que a fé pertence só ao universo privado, ela não tem significado público, ela é uma coisa pessoal, né? Então você sabe muito bem sobre isso, você está conversando com um não cristão sobre ética sexual. E aí o não cristão fala, mas eu acho que não tem nenhum problema, a prática do sexo homoafetivo, por exemplo. Uma pessoa diz que acha que não tem nenhum problema. Mas na ética cristã, classicamente, isso é considerado pecaminoso, errado e tal. Mas enfim, então você conversando com essa pessoa, você não diz para ela, não, isso é errado. Você diz assim, olha, eu pessoalmente acho que isso é incorreto, porque eu sou cristão. É assim que você fala. É assim que você responde.
Não estou dizendo que isso não tenha seu lugar em termos estratégicos. Às vezes a gente tem que ser cuidadoso quando vai conversar com alguém que não compartilha das nossas crenças. Mas a verdade é que nós pensamos que existe um sistema moral absoluto e que o cristianismo dá suporte a esse sistema e que existem coisas que, do ponto de vista sexual, são erradas. Quer dizer, nós acreditamos que o conceito de ética sexual não é irracional. É válido ter uma ética sexual em que você considera certas práticas adequadas e certas práticas inadequadas. Não tem nada de irracional nisso. Muitos filósofos já tiveram desenvolveram reflexões de ética sexual, tanto entre os gregos como os medievais, Kant, todo mundo fez isso. E os cristãos têm o seu jeito de fazer. Enfim, mas a questão no nosso mundo hoje é que você não pode anunciar publicamente isso, tem que ser sua crença privada. Creia para você, mas não traga isso para o círculo da conversa pública. Então a gente tem essa divisão, né? Isso é uma experiência que todo mundo vive hoje. Então a gente poderia dar mais de uma ilustração disso. Uma ilustração interessante é, por exemplo, o professor de sociologia, que na sala de aula, ele pode ser um materialista dialético, ou de repente ele é weberiano, mas é ateísta, e ele não acredita que existam de fato, por exemplo, fatos morais, que às vezes a gente chama no contexto cristão de absolutos morais, que é questionável se a gente deve usar o termo absoluto para isso, mas a gente vai usando. Absolutos morais. Então o cara não acredita que existem esses absolutos. Por quê? Porque os princípios morais são fruto da cultura, né? Eles são produto de uma construção cultural, produto de uma construção social da realidade, enfim, por isso que cada sociedade tem o seu próprio sistema moral, com diferenças. Então o professor ensina isso, então ele vai em alguns momentos ser bem franco e vai dizer, olha, eu não acredito que a vida humana tenha nenhum significado, ele pode ter um elemento nietzschiano no pensamento dele, então ele vai dizer que a questão do ordenamento social é uma questão de poder, é uma questão de domínio. O que a gente considera um discurso moral adequado tem a ver com as forças que são dominantes num determinado momento da história. E é isso aí. Mas, quando esse professor de sociologia decide se candidatar a um cargo público, ou se candidatar sei lá, deputado ou vereador, aí ele tem que fazer discursos. Então, quando ele vai no palanque, ele fala que a gente precisa defender a justiça, né, que a gente precisa defender o pobre, né, que a gente tem que acabar com a corrupção, porque isso é uma coisa errada, né, e que a gente precisa ter esperança e lutar pelos nossos sonhos, e que a gente precisa de uma utopia nova para mover a juventude, para construir uma sociedade melhor. Aí você olha e fala assim, caramba, o que esse sujeito tem na cabeça? Porque ele devia resolver, ou ele é um ateu, ou ele é outra coisa. Porque quando ele, no universo acadêmico, ele diz que não existe significado, mas quando ele vai fazer política, ele precisa enganar o povo e dizer que existe significado, tem uma contradição. Não é possível isso. Quer dizer, não devia ser possível, mas é possível. A gente vê isso acontecendo o tempo inteiro, na verdade. Então, é um exemplo disso, mas a gente vê em outros contextos. A mesma rede de TV vai apresentar um documentário bastante cientificista, dizendo que a religião é uma bobagem, ou que a cosmovisão científica eliminou a crença em Deus completamente, mas também, muitas vezes, por razões econômicas, sem dúvida nenhuma, mas vai produzir novelas que defendem o ideal romântico de felicidade, vai produzir, né, e filmar, produzir, distribuir programas de TV, novelas, e que falam que existe sentido, que existe amor romântico, que vale a pena arriscar tudo por amor ao outro. E aí você fica pensando, qual é a base desse tipo de salto irracional? O que está acontecendo? Então, o problema é que a gente sabe, quer dizer, eu digo em termos da cultura ocidental, a gente sabe que a visão de mundo, como foi articulada pelo homem moderno, é uma visão racionalista da realidade, baseada na doutrina da centralidade da razão, que privilegia a técnica e a eficiência, que coloca a ciência como uma forma maior de conhecimento,
que domina o universo público, essa forma de mentalidade elimina a transcendência. Transforma o homem, pulveriza o homem, transforma o homem numa máquina. Mas a gente não dá conta de viver nesse universo. E a gente continua afirmando esses valores. Só que não dá mais para fundar esses valores na racionalidade. Então o que a gente faz? A gente busca experiências irracionais ou suprarracionais para dar para a gente uma sensação de significado. Então essa é a questão. O sujeito, quando ele é um professor de sociologia ateu, não existe significado no mundo, mas ele não dá conta de viver sem significado. Então ele entra para a política e abraça uma utopia que, em última instância, do ponto de vista mais rigoroso da visão dele de mundo, ela seria impossível, não faz sentido ir atrás dela. E você encontra muitas variações dessa mesma atitude, de você ter uma visão mais racionalizada, tecnicista, cínica sobre a realidade, do ponto de vista da vida profissional ou da vida intelectual, mas você busca um escape de significado na arte, ou então no amor, né, ou então na família, ou então na religião. E esse outro lugar, você não sabe por quê, mas você tem que encontrar um significado, então você divide a sua mente. Então você tem, as suas experiências de significado são não racionais, e as suas experiências racionais são sem significado. Elas têm uma finalidade mais pragmática. Então isso é uma realidade que a gente vive hoje, né? Nós encontramos vários exemplos disso, além desses exemplos que eu dei, de como a nossa sociedade funciona assim hoje. A gente percebe, por exemplo, que ao mesmo tempo que é uma sociedade que, quando fala ex cátedra sobre o que é realidade, ela diz que a gente não tem nenhum futuro, ao mesmo tempo, essa mesma sociedade, as mesmas pessoas estão extremamente ocupadas hoje na busca de sensações. Nós vemos uma cultura muito centrada na busca de sensações. Isso é claro que o ser humano sempre foi atrás de sensações, né? Mas a gente tem uma experiência muito diferente hoje em dia. Um exemplo disso é a multiplicação de relacionamentos, né? O fato das pessoas precisarem experimentar ter muitos casos, né? Então, o jovem hoje, ele fica com um monte de gente, né? Antigamente se dizia que tinha muitas namoradas. Ele não namora mais, ele só fica. Ele fica com um monte de gente, acho que tem até outros nomes, ficar já é antigo, né? Já tem uns nomes mais novos aí. Então o pessoal só fica e tem encontros rápidos, e a ideia é o quê? Ter uma sensação, é ter uma experiência diferente que faz a pessoa se sentir viva. Nós temos a busca de felicidade por meio da experiência de consumo, e a experiência de consumo é isso, você entra num shopping, é tudo climatizado e tal, não chove nem faz calor, é tudo sempre do mesmo jeito, aquela musiquinha fica tocando no fundo, né? Aquele barulhinho de shopping, e o sujeito vai lá e compra algum produto. Então, quando você compra um produto novo, dá uma sensação de que começou outra vez. Essa é uma sensação da experiência de consumo. As mulheres gostam muito de ir lá no shopping, né, fazer aquele banho de loja, né, comprar e dar uma sensação a coisas novas. Os homens também têm isso, só que os brinquedos dos homens costumam ser mais caros, né? Então, os homens gostam de brinquedos, as mulheres gostam de roupa, né? Daí é assim, né? O brinquedo do homem é carro, é câmera, computador, é jogo, e por aí vai, né? Smartphone, é diferente os brinquedos, mas tem uns homens que gostam de brincar de roupa também. Mas o fato é que a experiência de ir lá e comprar um produto novo é muito curiosa. Depois, quando você tiver que comprar alguma coisa, presta atenção nisso. Dá uma sensação de novidade. E essa é uma questão, tem uma psicologia por trás disso. Na verdade, a experiência de consumo é uma forma de você tentar sentir que você não está morrendo. É uma forma de tentar sentir o novo, de tentar ter a impressão de que as coisas estão recomeçando. E daí que eu não posso explicar em detalhes isso agora, tem uma palestra lá abrir só sobre isso, mas o consumismo é uma tentativa de escapar da morte, na verdade. É uma tentativa de evitar o falecimento, de evitar o colapso, o fim, o envelhecimento. Então, por isso que a gente precisa ficar consumindo, e é uma dessas experiências. Outra coisa, novas tecnologias que fazem a gente ter experiências virtuais. Então, você assiste um filme numa TV 3D, né, curva, de alta definição, e você tem a sensação, as propagandas de televisão são assim, você tem a sensação de que você está dentro do filme. É como se você estivesse no meio daquela guerra. Você nunca foi para a guerra, mas você vivencia a guerra por meio daquele filme. Ou então você nunca
você nunca vai ter um namorado, um marido tão bonitão como aquele cara da TV. Mas aí você sonha, né? Você se casa com aquele sujeito através da mocinha do filme, né? Você se vê na mocinha casando com aquele gato, né? E você fica ali, como diz o André Fellows, diretor internacional do Labri, muitas vezes, não sempre, mas muitas vezes o filme romântico é o filme pornô de mulher, entendeu? É o jeito da mulher ter uma sensação de significado, então ela fica vendo comédia romântica o tempo inteiro. Então você, irmã, que gosta de comédia romântica, pode assistir comédia romântica, mas preste atenção em por que você assiste. Isso é uma questão que eu pretendo, inclusive, tratar quando eu for falar sobre a verdadeira espiritualidade amanhã. Mas esse é meio forte, gente, mas é uma brincadeira do André Fellows, mas tem um significado aí. Essa busca de experiências por meios midiáticos. Porque o que é a experiência midiática hoje? É uma forma de criar em você uma experiência. É para isso que ela serve. Para que serve o game? Né? O que tem tantos jovens e adultos hoje jogando, né? Ele serve para você ter sensações. É para você vivenciar uma realidade paralela que não tem nada a ver com a sua. É claro que você pode ler um livro e ter isso, mas experimentar isso não por meio da imaginação, mas por uma via sensorial é bem diferente. Que é a forma como isso tem sido feito hoje, por via sensorial. Então você tem a TV, você tem o som de alta definição, o cinema, o game, né? Os jogos, né? FIFA 14, né? Tem uns irmãos que são viciados. Como é que chama aquele outro? Tem um de guerra muito interessante. Call of Duty é fino. Call of Duty, por exemplo, sujeito, eu não sei quem já correu esse risco de sentar para jogar o Call of Duty, passa 3 horas e você não viu que passou 3 horas. A vida acaba e você fica jogando Call of Duty. Mas o que é isso? É uma experiência paralela, uma experiência virtual que te faz mergulhar em um universo de sensações. Então é muito curioso essa corrida pelas sensações. Outro exemplo, o Facebook. A gente tem muitas amizades no Facebook. Primeira vez que eu dei essa palestra, eu tinha 900 amigos no Facebook. Imagina, 900. Hoje eu tenho quase 4.000 amigos no Facebook. Como assim? 4.000? Eu não lembro desse pessoal. Eu não tenho memória para 4.000 amigos. Eu não tenho intimidade com 4.000 pessoas. Mas tudo bem, né? A gente usa o Facebook. Para que serve o Facebook, né? Vamos ser honestos. Por que chama Facebook? Porque é para você mostrar a sua cara. Você mostrar a sua cara. É para isso que você tem Facebook. Porque você quer aparecer, você quer que as pessoas te vejam e saibam que você existe. É para isso que você tem Facebook. E por que você quer aparecer e você tira foto, você está comendo a comida boa, você tira foto, bota a comida lá, você vai num show legal, você viaja para um lugar, não, tem que tirar uma foto boa aqui para aparecer que eu vim nessa cidade, para todo mundo ficar sabendo. E aí o pessoal faz isso, né, no Facebook. É uma ferramenta de marketing pessoal, honestamente, é isso. Mas o que é curioso, gente, eu estou fazendo brincadeira aqui, mas não estou te recriminando porque você tem Facebook não, tá? Pode ter o seu Facebook, inclusive pode pedir amizade, tá? Que quando o pessoal fala assim, eu estava lá assistindo sua palestra lá em Fortaleza, aí eu aceito, né? Porque tem gente que é aventureiro e tem espião também, tem gente que fica stalker, né? Que eles chamam, que é o sujeito que fica te vigiando no Facebook. Então, se você realmente está interessado nas ideias, quer saber o que a gente está fazendo, então pode me seguir no Facebook. Mas comercial à parte, na verdade, tem um pensador o Christoph Turck, é um sujeito, é um alemão, ele escreveu um livro e chama A Sociedade Excitada. Muito interessante. E ele fala que a gente vive num momento em que as pessoas não apenas elas querem ter sensações, mas elas acreditam que o que não é sentido não existe. Então ele faz um discurso muito interessante. Ele fala que no tempo de Descartes pensava assim, para tentar dar um fundamento para a existência. Se eu penso, eu existo. Ou seja, ele fundamenta a existência na experiência do conhecimento da verdade, né? Na epistemologia, né? Penso, logo existo. Depois, isso muda um pouco com o empirismo, e em Berkeley, você já tem a ideia de sinto, logo existo, ou percebo, logo existo. Então, a percepção é que é a base de você saber que você é real. Aí o Christopher fala que nós estamos na geração do sou percebido, logo existo. Que você existe quando você aparece.
Por quê? Porque é a cultura do marketing. E a cultura do marketing trata como mais real aquilo que vale a pena ser mostrado. Então, como a gente está nessa cultura, a gente tem que se mostrar. A gente precisa aparecer. Então, não apenas a gente precisa sentir, mas a gente precisa ser sentido. Porque a gente experimenta que a gente é alguém quando a gente está no universo da percepção. É claro que a percepção é importante. Deus que fez a gente para perceber o mundo e para ser percebido. Não tem nada errado com isso. Mas os ídolos são sempre uma coisa boa que é distorcida, gente. Todo ídolo é uma coisa boa que Deus fez e que é distorcida e hipertrofiada. Né? Ela fica muito importante, muito grande, mais do que ela deve ser. Isso é o ídolo. Então, é importante ter isso em mente, porque essas experiências todas de busca de sensação, elas têm que ter algum significado. E o significado, tem uma palestra que eu trato disso, que chama O Salto na Cultura Contemporânea. Mas eu tinha que dar essa introdução, um resuminho para os irmãos entenderem depois o Schaeffer. Mas essa dinâmica, o que acontece é que, na verdade, o homem contemporâneo não encontra significado no mundo público, como o homem moderno achava que ia encontrar, e ele precisa de uma experiência final, de uma experiência que seja emocionalmente impactante e que, mesmo não tendo base racional, faça ele se sentir vivo. Então, ele complementa a falta de significado da vida com um excesso de sensações. Ele compensa a falta de significado da vida com um excesso de sensações. É por isso que tem muita gente, por exemplo, que gosta de esportes radicais, mas que usa drogas e às vezes tenta suicídio e depois já está nos esportes radicais. O que é isso? Aquilo é uma tentativa de ter uma experiência final. Eu não estou dizendo que você não pode novamente se envolver com algum esporte radical, mas algumas pessoas têm uma relação doentia com isso. E claramente é uma relação de compensação. Como não existe significado na vida ordinária, então eu preciso dar um salto e ter uma experiência religiosa, ou uma experiência emocional, ou uma experiência transcendental, alguma coisa que escape desse universo sem significado. Então, gente, tem um videozinho que a gente vai ver, que é de uma festa, é um desses fenômenos que o Lipovetsky descreve, ele chama de mega festa, ou neofesta, que são as grandes raves, que hoje tem em vários lugares do mundo, como Tomorrowland, Sensation, tem uma outra que é Creamfields, e tem várias festas assim. De bobear, alguns aí já foram numas delas. Ou não, né? Acho que o pessoal aqui que está ouvindo a palestra é mais velho. Mas dependendo do lugar que eu dou palestra, eu falo, antes de eu dizer o que é, a pessoa fala, levanta a mão e fala, eu fui. Eu vou passar aqui agora, os irmãos vão se lembrar, naturalmente não é um filme cristão, devocional, tá, irmãos? Então vocês vão ter um momento pagão agora, mas é um momento necessário para os irmãos entenderem o que nós queremos dizer com essa cultura da sensação. Tá? Então, tenha paciência e aguenta firme aí, que vai dar tudo certo no final. Então, nós vamos ver um videozinho que é um trechinho, não é uma chamada, na verdade, é uma espécie de resumo, assim, de como foi a Sensation Amsterdam, de 2012, que é uma dessas mega festas. Já teve várias vezes no Brasil a Skol Sensation. Né? Skol Sensation acontece aqui, com o patrocínio da Skol, e é uma festa que tem a finalidade de, por meio de experiências sensoriais, dar para a pessoa a sensação de transcendência. E vocês vão ver isso claramente, se vocês tiverem olhos para isso, nesse pequeno videozinho que vai passar agora. Sensation. Come around, feel the sound. Oh, you make my heart pound. Fill me up, bring me down when I hear your sound. Come around, feel the sound. Oh, you make my heart pound. Fill me up, bring me down when I hear your sound.
Se você nunca foi numa rave, você foi hoje. Então, irmãos, por que eu passei esse vídeo aí? Primeiro que é importante ter um choque de realidade, né? Se você vai ensinar sobre o cristianismo, você tem que saber qual é a alternativa. E essa é uma das alternativas. Muita gente vai para aí. E o que é que significa isso? Você deve ter percebido que a postura, por exemplo, de algumas das animadoras de palco era como se fossem sacerdotisas. Vocês viram? Não estou colocando nada místico aqui, tá? Tem gente que gosta essas palestras sobre como que a Disney está fazendo todo mundo ficar endemoniado, essas coisas. Eu não estou falando de nada disso. Eu estou sendo bem objetivo. Intencionalmente, o que se quer buscar é uma experiência de transcendência. Na verdade, tem muita gente que já estudou a música trance, o próprio house nas origens, e como essa é um estilo musical que tem uma finalidade mesmo de produzir uma experiência de transcendência, para a pessoa ter um barato, experimentar uma coisa assim. Tem inclusive tem algumas pessoas na Universidade de Harvard, doutorandos na Universidade de Harvard, que começaram a estudar a experiência da música eletrônica como uma experiência religiosa. É um objeto de estudo, inclusive, hoje. Então, isso aqui é só um exemplo disso. Então, você tem essa combinação de músicas, as letras. Tem uma festa que aconteceu aqui no Brasil e que na letra, porque tem sempre um narrador, não é só a experiência musical. Tem uns momentos que para tudo e tem um narrador com a voz profunda e com efeitos especiais, que ele vai falando qual é a experiência que as pessoas vão ter. E tem um que falam que elas vão ter uma experiência de transcendência, que elas vão se unir com todas as pessoas e que elas vão experimentar a totalidade. É um discurso meio panteísta ou panenteísta. E isso no meio da festa. É como se no meio da festa... Sabe, no meio do período de louvor, quando o sujeito para e dá uma palavra da Bíblia e tal, então no meio da festa tem uma voz profunda que começa a falar algo espiritual e o pessoal ali dançando e aquela música rolando. O que está acontecendo? Claramente é uma experiência de buscar transcendência, mas sem conexão com o mundo objetivo. E veja que eu não estou dizendo que festas sejam coisas ruins. Jesus uma vez foi para uma festa que durava 7 dias, que foi uma festa de casamento, e ainda transformou água em vinho na festa, para não acabar a festa. Então o problema não é ter festa. O problema é o que essa festa significa. Essa é a questão. E é muito interessante o nome dessa mega festa, né? Tem várias mega festas. O nome dessa é Sensation. Sensações, né? Ou sensação. Isso é muito sintomático. Muito sintomático. E eu até recomendo, quem quiser, que dê uma olhadinha depois, procure esses vídeos e tal, para você entender, né, o que está rolando. Tem gente que gostou aqui, que estava afim de ir numa festa dessa e ficou caladinho. Mas é legal, a gente tem que ser franco, é legal, parece um circo, assim, um negócio cabuloso, música, imagens e tal, é um negócio bem feito. A gente tem que entender o que significa. Senão a gente não tem como responder e explicar por que a pessoa precisa da festa no fim de semana. Por que ela precisa disso? Tem uma razão. Então, isso é tentando explicar a nossa situação hoje. A gente tem um mundo técnico, racionalista, sem significado, e a gente busca compensar isso com experiências de um salto que muitas vezes é afetivo, ou então é sensorial, mas que sempre tem a ver com as emoções. Bom, seguindo em frente, de acordo com o Francis Schaeffer, essa condição que a gente está agora a gente chegou nela por um processo longo. Você vai encontrar isso no Como Viveremos e também no livro o Deus que Intervém e no Como Viveremos. Então é o seguinte, a mudança cultural começou na filosofia, depois atingiu as artes e a música, depois atingiu a cultura como um todo e, finalmente, a igreja. E aí eu vou mencionar o caso da igreja mais para o final da nossa palestra, mas a igreja é profundamente influenciada por esse dualismo. Em termos geográficos, a transformação vai da Europa para o terceiro mundo, que hoje a gente chama de países emergentes, né, no mundo. Se bem que o Brasil está meio submergindo no momento. Mas começa na Europa, da Europa atinge os Estados Unidos e dos Estados Unidos para o Brasil. Mas nós temos uma outra fonte importante, que foi a França. Então, muitas ideias altamente secularizadas que se encontram na Universidade Brasileira, elas vêm, na verdade, do contexto francês. Mas o principal divulgador desse sistema moderno de
de realidade, a gente chama de hipermodernidade, é a própria América do Norte, sem dúvida nenhuma. Então, essa é como a coisa acontece do ponto de vista geográfico. Agora, que mudança é essa que se deu dessa forma? Começando com a filosofia até atingir a igreja, começando na Europa até atingir o resto do mundo. Schaeffer localiza as raízes dessa transformação na passagem entre a Idade Média e o Renascimento. E ele identifica no conceito de natureza e graça, que é um teosofema, a gente fala, e eu vou explicar o que é isso. Ele identifica nesse conceito de natureza e graça a chave do mistério de por que nós vivemos esse mundo dividido hoje, dicotômico, né? Que você tem um racionalismo sem significado e um emocionalismo irracional para tentar dar um sentido para a vida. Então, a raiz disso estaria no Renascimento e nesse teosofema. O que é esse teosofema aí? Nós vamos explicar para vocês. Teosofemas ou filosofemas são conceitos teológicos ou termos teológicos que são muito centrais, são organizadores de campos inteiros do pensamento. Tá? Então, a gente chama de teosofemas, são conceitos teológicos que, dependendo de como eles são articulados, eles modificam a coloração de todo o seu sistema teológico. Então, existem alguns conceitos que têm essa função. Por exemplo, a cristologia, a união hipostática, as duas naturezas de Cristo. Então, a gente pode falar que união hipostática é um teosofema muito importante. Um outro muito importante é natureza e graça, a relação de natureza e graça. Agostinho escreveu sobre isso, os pais escreveram, Tomás de Aquino escreveu sobre isso. No século XX, Karl Barth entra em conflito com Emil Brunner por causa disso. Doivert escreveu sobre isso, Francis Schaeffer escreveu sobre isso. É uma das questões mais importantes para você desenvolver uma cosmovisão cristã. É a relação entre natureza e graça. É um teosofema central. É um conceito teológico fundamental, né? Esse conceito, o desconhecimento dele é a razão, por exemplo, porque muita gente não entendeu o filme A Árvore da Vida, de Terence Malick. Quem já assistiu esse filme aqui? Só para eu ver. Alguns assistiram. Muita gente tentou assistir e desistiu de ver, né? Que é um filme difícil. E geralmente, assim, das pessoas que assistem, 30% não gostam, 30% gostam e não entendem nada, e 30% tem um palpite. Mas realmente não é um filme fácil de ver, não. Agora, eu considero uma obra-prima. Eu até escrevi um post sobre isso no meu blog. Se alguém um dia quiser, tentou ver o filme e não entendeu, leia o meu post, depois assista o filme de novo. Mas é interessante que esse filme, ele começa com uma declaração. Para quem assistiu o filme vai se lembrar disso. Existem dois caminhos na vida. O da natureza e o da graça. É assim que o filme começa. A Árvore da Vida é um tratado de teologia natural, só que artístico, sobre o conceito de natureza e graça. É um filme completamente teológico e completamente cristão. Então, vale a pena dar atenção a ele. E se você assistir e não entender nada, como eu disse, não desanime, porque tem riquezas. Naturalmente, se você só assiste filme da Marvel, você vai ter dificuldade de ver a Árvore da Vida. Mas ver a Árvore da Vida não vai te impedir de curtir os filmes da Marvel. Por sinal, o último, foi fino. Né? Enfim, o Avengers 2, né? Filmaço. Depois eu vou falar dos Avengers aqui. Então, gente, é um teosofema muito importante. E a gente precisa saber a raiz disso, né? O que a gente quer dizer com natureza e graça? Isso aqui são traduções de termos que nos tratados originais, os termos usados eram termos gregos, né? Em latim era graça e natura, e no grego é charis e physis, né? O conceito de natureza vem dos gregos. Os gregos desenvolveram isso, o conceito de natureza. Usavam a palavra physis para descrever isso. O que é physis originalmente? É a realidade temporal na sua dinâmica interna. A natureza, por exemplo, de um cachorro é, por assim dizer, a cachorrice, né?
a canidade. Qual é a natureza do cachorro? Como ele funciona? Qual é a lógica da existência do cachorro? Os instintos, a biologia dele, como ele funciona em grupo. Então, quando a gente está falando da canidade do cachorro, a gente está falando da sua natureza. Então, quando a gente fala da natureza do fogo ou da natureza da água, a gente está falando disso, que existe uma dinâmica interna, uma lógica interna. E quando você identifica isso, você conhece a natureza daquilo. E daí que a filosofia grega no início era uma filosofia da natureza, era uma filosofia de tentar entender a dinâmica das coisas nesse universo. Era diferente da visão animista, por exemplo, de outras visões pagãs, que achavam que tudo que acontece no mundo são ações dos deuses. Os gregos desenvolveram a ideia de que as coisas têm naturezas, ou seja, elas têm estruturas internas que fazem elas se comportar de uma certa forma. Então, isso foi um ganho, em termos assim, de conhecimento da realidade. E combina muito com a visão bíblica das coisas, não em tudo, né? Mas combina em alguns aspectos. As coisas têm a sua natureza. Agora, essa palavra foi apropriada pelos cristãos para descrever a ordem criada. Então, onde os hebreus falavam da criação, os teólogos cristãos falam da natureza criada. Eles falam que existe a natureza divina, que é o jeito como Deus é, e tem a natureza criada. Então, o termo natureza começa a ser usado para falar da criação. Mas, nos teólogos cristãos, estão falando da criação mesmo. Mas é porque aí já tem uma influência dessas categorias gregas. Então, o que é a natureza? A natureza é o mundo criado na sua dinâmica interna, isso já seria uma definição mais cristã, e a graça é uma forma de dizer que a natureza não se basta, ela não vive por conta própria. Por que o mundo está aí? Ele pode ter sua lógica interna, mas ele não se funda. O mundo existe porque a graça de Deus trouxe o mundo à existência. O mundo é preservado porque a graça de Deus o sustenta. Então, a gente quer dizer por graça que a nossa experiência no tempo e no espaço é insustentável sem o favor divino, sem o dom divino. A graça é o dom, é a dádiva. A graça é a presença amorosa e sustentadora de Deus. Então, na visão cristã, é inconcebível, a princípio, pensar em natureza sem graça, porque não existe criação sem favor divino. Agora, existe o favor divino demonstrado no ato da criação. Existe o favor divino demonstrado no ato da redenção. Então, na teologia antiga, a discussão sobre natureza e graça foi muito uma discussão sobre qual a relação que existe entre a obra redentiva de Cristo e a criação, ou entre a obra redentiva de Cristo e a natureza das coisas. Porque quando os cristãos entenderam que Jesus fez tudo, e eles são filósofos agora, porque o cristianismo se espalhou em todo o Mediterrâneo, no mundo antigo, então eles começam a pensar, que relação existe entre Atenas e Jerusalém? Que relação existe entre o que a Bíblia fala sobre criação e sobre a salvação em Jesus Cristo e a natureza das coisas? Tem alguma relação? A gente pode usar os estudos que os gregos faziam sobre a natureza das coisas para pensar sobre o mundo e pensar sobre Deus? Como é que faz? É uma questão que continua hoje, não é uma questão nova, mas começa naquele tempo. E por isso o conceito de natureza e graça é tão importante, porque ele surgiu por causa do desafio de relacionar o conhecimento de um Deus gracioso e salvador com o conhecimento da natureza. Então aí surge esse teosofema, né? A natureza e graça. É uma forma central de você pensar a sua visão de realidade. Agora, na visão cristã, não existe o que foi chamado na teologia medieval de natura pura. O que é isso? Que não existe a natureza por si só. O cachorro tem a canidade, mas não foi ele que criou a canidade. A canidade foi dada para ele por Deus. Os cachorros não existiram sempre, eles foram feitos. A gente pode dizer hoje que existem leis da física. Então isso é uma forma de descrever uma dimensão da natureza. Mas como cristãos a gente sabe muito bem que não existe matéria e não existem leis físicas e Deus não criar essas coisas. Então o que a gente está dizendo com isso é que não existe natureza pura. Porque a natureza é, do início ao fim, sustentada pela graça. A gente pode lembrar aí de Hebreus, por exemplo, que Cristo sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Ou seja, para o cristão as coisas têm naturezas, mas não existe natureza pura. Tudo que existe depende da ação divina para existir. Para nós nada é autônomo, né? Então, uma visão de mundo cristã não vai aceitar um conceito de que a natureza seja
autônoma, né? Então, esse é um entendimento muito importante. Esse assunto é tratado nesse livrinho do Schaeffer, que eu vou citar mais à frente, que se chama A Morte da Razão, que está, como eu disse, republicado em português pela editora Ultimato, juntamente com a ABU. A Morte da Razão tem disponível aqui, né, para vender. Em inglês era Escape from Reason, era o título original. Mas aqui ele introduz essa questão, na verdade não foi o Schaeffer que criou isso é antiquíssimo, e o Schaeffer foi influenciado pelo Van Til e pelo Bavinck na sua própria visão sobre natureza e graça. Tá? Ele tem uma influência desse pessoal para construir o seu conceito. Então, gente, nós estamos falando de quê? De criação e redenção. Vamos tentar ilustrar isso com algumas imagens aí antigas, né, da realidade. Então, isso aqui é uma catedral gótica, a Catedral de Provença, foi feita começou a ser construída em 1200, né? Então, eu não sei quem já teve a experiência de ir para uma catedral, principalmente essas góticas. Então, é uma experiência fabulosa. Você vê essa verticalidade, né? Então, elas são muito altas. E a forma como a luz entra na catedral aumenta a sensação de amplitude. Então você tem a nítida sensação de que você é pequeno e que existem coisas celestiais, por causa dessa verticalidade, né, essa grandiosidade, essa experiência que tem lá dentro. Então, se você for uma dessas grandes, eu já fui, né, em Winchester, em Westminster, na Notre Dame, você tem sempre a mesma sensação de uma coisa gigantesca, que você é minúsculo e que está claramente apontando para cima. É uma tentativa de comunicar uma analogia da experiência do sagrado em termos arquitetônicos. É possível fazer analogias artísticas de experiências temporais e também é possível fazer analogias artísticas de experiências religiosas. É importante que você saiba disso. Por isso que a arquitetura afeta a nossa percepção das coisas e, claro, é possível também confundir a experiência religiosa com a experiência estética, mas não é isso que eu estou dizendo. Tem gente que confunde, né? Ouve uma música bonita e acha que aquilo é religião. Não é. Você não pode confundir, mas as analogias existem. Então, o que nós temos? Até o Império Carolíngio, a gente tem na cultura ocidental uma visão sobre natureza e graça de duas coisas bem integradas. Agostinho, na sua visão sobre a graça, ele integrou bastante natureza e graça. Não foi perfeito, mas foi uma integração muito importante. Tanto que os protestantes são agostinianos, por sinal. Mas até o Império Carolíngio, na cultura europeia, você tem um consenso espiritual e cultural muito grande. Foi um consenso que durou 800 anos e que via o espiritual em tudo. Todas as coisas, de alguma forma, tinham uma relação com Deus. Era um universo permeado do divino, a partir, claro, da teologia que eles tinham naquele momento, que tinha seus defeitos. Mas era um universo assim. Paul Tillich descreve esse universo como um universo teonômico. Era a forma que ele usava para falar sobre essa experiência medieval. A despeito das guerras, da fragmentação política, do patriarcalismo, de vários problemas que na cultura contemporânea a gente considera que a gente já... Alguns deles a gente superou, não todos, né? Que as guerras, na verdade, não tem nada de medieval, mas as coisas continuam acontecendo por aí. Mas as pessoas viviam num mesmo universo, que era um universo espiritual, um universo encantado, um universo em que havia um Deus pessoal que estava atuando no mundo, né? Encantado é a linguagem do Weber para descrever esse universo. A despeito de ser um universo bem platônico, né, e dualista em alguns momentos, mas era um outro tipo de dualismo. O dualismo da matéria e do espiritual. É diferente do dualismo de natureza e graça. Esse dualismo de matéria e espiritual não impedia o pessoal de considerar que as coisas materiais participavam do espiritual. Tanto é que os medievais achavam, por exemplo, que o corpo, a matéria ali do sacramento se transformava no corpo e no sangue de Cristo. Eles achavam que a água era benta. Então, o fato de ter um dualismo platônico do espiritual e do material não impedia o pessoal de achar que o material participava do espiritual. Então, era por isso que era um universo que era cheio do divino. Era um universo assim, não era um universo secularizado como o nosso. Como eu disse, eu não estou defendendo que estava tudo certo na Idade Média, mas realmente eles tinham uma experiência mais integrada nesse sentido. E aí você tem um exemplo disso, é o verticalismo, né? A natureza tem pouca expressão, ela é simplesmente uma ocasião para apontar para o divino.
os cristãos também pintavam, faziam arte dessa forma, né? Então, no princípio, os cristãos, por exemplo, quando iam fazer pintura sacra, eles não pintavam pessoas específicas. Claro, quando era Jesus, eles pintavam Jesus. Mas eles não tinham o hábito de pintar o fulano de tal, o prefeito da cidade, né, o governador ciclano, o comerciante. Eles não pintavam retratos. Eles pintavam histórias religiosas e símbolos religiosos. Os gregos até que ainda tinham isso, os gregos e os romanos, porque foi um momento muito diferente do momento cristão, não vou entrar no mérito agora, mas eles tinham isso, né? No caso de imperadores, de filósofos, eles faziam representações de indivíduos específicos. Mas os cristãos, eles não tinham hábito do retrato, por exemplo. Não se fazia isso. Porque o que acontece? A ênfase são nos universais e não nos particulares. O que são os particulares? Particulares são as coisas individuais. Os particulares são esse banco, são você, o seu computador. Esses são os particulares, aquela árvore que está lá fora. Agora, o que são os universais? O conceito de árvore, o conceito de madeira. O que é um banco? Defina um banco. Então, a gente está saindo dos particulares e indo para os universais. O particular a gente pode dizer assim, por exemplo, existe o pastor Rômulo. Então, o pastor Rômulo aqui, você tem um nome, né? Ele é uma pessoa individual, a gente está sendo específico. Agora, você pode falar do conceito de pastor. O que é um pastor? Aí você saiu do individual e foi para o geral. Então, o geral são os universais. E existem categorias cada vez mais universais, né? Por exemplo, eu posso falar que existem bancos, carros, árvores, e eu posso pegar isso tudo e chamar de coisas. Ou tratar isso tudo como objetos. Então, objeto é um termo que é muito geral. Tem vários tipos de objeto. Por exemplo, existem... vou dar um exemplo. Eu tenho um Renault Clio. Então, existe o Renault Clio. É um carro, é um tipo de carro. Né? Existe o meu Renault Clio, que é o particular. Mas existe o Renault Clio, que é um tipo de carro. Mas existem os modelos hatch populares. E existem os automóveis. Então, o meu carro individual está dentro de uma classe, que são os automóveis. Mas essa classe de automóveis está dentro de uma classe maior, que é a classe das máquinas. Máquinas de transporte. Né? Mas essa está numa classe maior, que são as máquinas. E a classe maior está dentro de uma outra maior, que são de objetos físicos, objetos culturais, coisas que os homens fazem. E esses objetos culturais estão numa classe maior, que são os objetos físicos. E por aí vai. Então, você pode ter categorias cada vez mais universais. E você sempre precisa da categoria mais universal para falar da categoria particular. Por exemplo, quem é o Rômulo? Aí você vai dizer, ele é um pastor do sexo masculino, amém? Ele é barbudo, né? Ele é batista, acertei. Ele é cearense. O que eu estou fazendo? Eu estou definindo o particular como? Vinculando ele com diversas categorias mais gerais. Agora, se eu disser assim, se você perguntar a mim, quem é o Rômulo? Eu vou falar assim, o Rômulo é o Rômulo. Isso te ajuda? Isso não te ajuda. Então, veja que para entender os particulares, você precisa do quê? Dos universais. E tem os universais cada vez maiores. E quais são os maiores? É Deus, o homem e o cosmos. São as últimas categorias, né? Na verdade, o que você pensa sobre quem é Deus define todas as outras. É essa que é a questão. É que as categorias elas estão amarradinhas. E dependendo de como você entende Deus, todo o resto do seu sistema de categorias é definido a partir disso. E aí todos os particulares são definidos a partir disso. Mas o que acontece? Na época da Idade Média, o pessoal enfatizava muito os universais, por causa da filosofia platônica, que enfatizava as ideias eternas. Então eles não estavam interessados nos indivíduos. Por exemplo, quando alguém construiu uma catedral, a gente não sabe, as principais catedrais medievais, principalmente ali do período gótico e tal, a gente não sabe quem são os arquitetos. Alguns a gente sabe porque tem livros históricos, mas os arquitetos não eram lembrados individualmente. Tem muitas coisas antigas que a gente não sabe quem fez. Por quê? Porque o indivíduo não tinha tanta importância. E aqui você tem, por exemplo, esse ícone, né? Os ícones orientais são muito exemplo disso, né? O Christus Pantocrator. Então, o que acontece? Você tem aqui o dourado, né? Eles usavam muito o dourado para representar que é uma coisa divina, que não é uma coisa meramente humana.
né? Então eles usavam o prateado, o dourado, os brilhos, para comunicar a ideia de algo extraordinário, de algo sobrenatural que está além das experiências comuns. Então, eles gostavam, por exemplo, de representar os santos e as figuras religiosas dentro de um ambiente com uma cor não natural. Porque assim, você não sai de casa e o céu está dourado, literalmente, né? Então é para passar a ideia de algo espiritual e muito elevado. Eles usavam também a impassibilidade, né? Você tem esse tipo de uso geométrico aqui, né? Para que botar essa auréola aqui em volta? Isso aqui é claramente um recurso para colocar a face no centro e para indicar a divindade. Então, um círculo dourado em torno de um rosto no centro, então, você está querendo comunicar por meio dessa recurso iconológico, você está querendo comunicar alguma coisa. Tem um significado, né? Então, você tem isso nessa arte medieval, né? São exemplos, né, que a gente está dando. Depois eu vou falar mais sobre o ícone, né? Isso aí é um ícone bizantino do ano 600, que é um dos mais famosos. Bom, o que acontece? Essa visão integrada da realidade, mas que favorecia o espiritual, favorecia os universais, favorecia o espiritual, acontece uma mudança quando a gente chega no século XIII. Porque surge o islamismo e os muçulmanos vão tomando ali, conquistando toda a região da Palestina. Eles descem, conquistam todo o norte da África, invadem a Península Ibérica. Eles vão tentando invadir até 1451, quando eles tomam Constantinopla e acabam o Império Romano do Oriente. E eles continuam tentando invadir. Na época de Lutero, eles tentam cercar Viena. O objetivo dos muçulmanos era tomar a Europa inteira, transformar tudo, e eles islamizavam totalmente onde eles entravam. Então, nesse momento, quando o Islã está crescendo, ele é muito sofisticado, muito mais sofisticado do que o mundo cristão. E uma das coisas que os muçulmanos fazem, depois de uma primeira geração que era um pouco anti-intelectual, uma segunda geração, surgem intelectuais islâmicos. Eles começam a redescobrir textos antigos dos gregos. E uma coisa que acontece é que no contexto islâmico, Aristóteles é redescoberto, e a escola aristotélica. E aí alguns filósofos islâmicos e também judeus começam a usar as categorias de Aristóteles para tentar explicar Deus e a natureza. Começam a usar isso, tentar aplicar isso à religião. Claro que isso afeta o cristianismo, porque o Deus do Islã é uma corrupção, o conceito de Deus deles é uma corrupção, uma variação do conceito judaico-cristão de Deus. Então, quando essas ideias começam a chegar ali na Península Ibérica, isso gera uma tensão, porque são novos argumentos para falar sobre o que é a realidade, sobre o que é Deus, que eram mais sofisticados e eram uma novidade em relação à filosofia mais platônica, ligada ao nome do filósofo Platão, né? Então, havia essa outra linha que era dominante na Europa. Então, surge um problema apologético, é que a filosofia mais avançada da época estava sendo usada para sustentar o quê? O Islã. E é um problema apologético que os europeus têm que enfrentar. E muitos jovens filósofos na Europa, teólogos, começam a estudar Aristóteles. E aí começa a bagunçar as categorias. Por quê? Porque Aristóteles, ao contrário de Platão, ele não enfatizava tanto os universais quanto os particulares. Ele tinha uma ênfase um pouco diferente na sua filosofia. E por isso mesmo os filósofos aristotélicos tinham uma preocupação mais empírica, né? Para dar um exemplo, Platão, quando foi escrever um tratado sobre política, ele escreveu a República a partir de uma reflexão puramente idealista. Mas Aristóteles, quando foi estudar política, ele mandou os seus estudantes e servos pesquisarem e copiarem as constituições de mais de, acho que 150 cidades, ou por aí, mais de 100 cidades-estado gregas. Então ele copiou as constituições, estudou essas constituições e fez comentários. Mas eles não sobreviveram. Sobreviveram poucos, tipo a Constituição de Atenas sobreviveu, a Constituição de Esparta, mas muitas se perderam. Então a abordagem era diferente, era uma abordagem mais empírica. Não chegava a ser como a ciência moderna, mas era mais empírica, mais voltada para o particular. Né? Tipo assim, em vez de pensar o que é um pastor, né? Então o Platão ia ficar imaginando assim, bom, o que será que é um pastor? Aí ele ia estudar, filosofar e tal. Aí o Aristóteles ia, não, deixa eu entrevistar uns pastores aqui para eu saber o que é um pastor. Aí ele fazia as entrevistas e depois ele seguia em diante. Então, nós temos essa visão de nova que está surgindo de Aristóteles,
que está interferindo na cultura naquele momento. É uma concepção completamente nova. E surge um teólogo cristão que tenta dar uma resposta para isso, que é Tomás de Aquino, esse sujeito. O Tomás de Aquino tenta fazer uma síntese da teologia cristã com o pensamento de Aristóteles. Ele tenta fazer essa síntese para tentar responder o problema apologético. E para fazer essa síntese, ele faz uma alteração muito importante nas tendências teológicas da igreja. Ele tem que propor que a queda não teria corrompido totalmente a razão. A queda teria enfraquecido a vontade, mas não teria corrompido a razão. E o que isso significa? Que a gente pode pegar a filosofia de Aristóteles e usar a filosofia de Aristóteles para reconstruir a nossa visão de natureza e a nossa teologia. Então ele tenta juntar a teologia cristã com a filosofia de Aristóteles. Mas nessa tentativa de fazer essa fusão, claro que isso vai alterar a teologia. Ele acaba cometendo uma falha. Tem muita gente que discute se isso foi realmente uma falha grave, mas, enfim, muitas pessoas acham que foi. O que seria essa falha? Ele nega que a queda teria atingido o homem completamente. Ou seja, ele nega que a razão foi totalmente atingida pela queda. Então, na visão dele, a graça não é necessária para redimir tudo na natureza. Porque não está tudo caído na natureza. Ou seja, a graça redime, mas em boa parte da natureza o que a graça faz é complementar, suplementar a natureza. O problema da natureza é que sem a graça ela fica perdida. Mas se acrescentar a graça, a natureza atinge o seu objetivo. Em outras palavras, a graça não anula a natureza, mas aperfeiçoa a natureza. Com essa visão, o que ele queria dizer? Nós não temos que jogar Aristóteles fora. A gente vai pegar Aristóteles e acrescentar a teologia cristã a Aristóteles. Criticar o que precisa criticar e juntar os dois. Ou seja, a graça aperfeiçoa a natureza. O problema dessa visão é que ela está supondo que o pecado não corrompeu tanto o pensamento pagão. E o que é o problema aqui? Então nós temos uma ideia de criação e temos uma ideia de redenção, mas a ideia de queda é enfraquecida. Esse é o grande problema, segundo o Schaeffer. Porque aí, com Tomás de Aquino, começa a surgir uma visão defeituosa de graça e natureza. A visão de Agostinho é que a natureza foi totalmente corrompida pelo pecado e a graça é totalmente soberana. Depois os reformados vão trabalhar em cima disso. A visão de Tomás é que a natureza não foi totalmente corrompida e o que ela precisa é do suplemento da graça. Mudou a teologia. Sabe qual que é o resultado prático disso? Vocês vão conhecer, tem gente que acha que está na Bíblia. É o seguinte, ó, faça a tua parte, que eu te ajudarei. Vocês nunca viram isso, gente? Faça a tua parte, que eu te ajudarei. Tá bom, eu não estou sendo completamente justo com Tomás, que é um grande teólogo que merece o nosso respeito, inclusive ele tem contribuições muito boas, inclusive para protestantes. Mas a visão dele de natureza e graça tinha problemas. E nós vamos examinar isso melhor depois do nosso intervalinho.